Amém. Vamos nos assentar. Gente querida, eu vou ler aqui nesse cercadinho. Esses dias eu estava olhando esse cercado aqui, imaginei o seguinte: isso aqui parece um cercadinho denominacional. Prende a gente, não deixa a gente circular muito, e a gente precisa de um espaço aqui mais livre, e como eu tenho falado para vocês, não no sentido denominacional do termo, mas uma liberdade mais pentecostal, para caminhar para aqui, para ali, e para colocar a nossa vida mais diante de Deus. Mas sem nenhuma brincadeira a mais, vamos aqui ler o texto de Apocalipse capítulo 13, texto maravilhoso. Gente, esse texto, essa carta à igreja de Sardes, é uma carta muito séria. Eu peço que o Espírito Santo me ajude, a vocês, a recebermos a sua palavra com muito temor, segundo aquilo que o Espírito nos queira dizer nessa noite. O texto diz assim, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Carta à igreja de Sardes. Há muitos detalhes interessantes aqui nessa cidade, mas eu vou ficar com 2 ou 3 somente aqui para vocês compreenderem do que se tratava. Invariavelmente, as cartas e o seu conteúdo e as imagens usadas tinham relação com o contexto histórico da cidade a que Cristo se dirigia. E nesse caso não é diferente. Sardes era uma cidade que tinha tido seu apogeu séculos atrás. Tinha sido capital do reino da Pérsia, de Lídia. E era considerada, séculos antes dessa carta ter sido escrita, endereçada à sua igreja, ou à igreja que ficava nessa cidade, uma cidade do ponto de vista militar inexpugnável, impenetrável, sobretudo porque era uma acrópole colocada lá no alto de um certo monte, com penhascos, com escarpas, que defendiam muito a cidade naturalmente. Era muito difícil um exército inimigo acessar a cidade. E ela teve essa fama de uma fortaleza impenetrável, inexpugnável, mas 2 vezes na história ela foi tomada de surpresa. No ano 549 a.C., Ciro, rei da Pérsia, tomou de assalto a cidade com o descuido da vigilância, justamente pelo lado do penhasco, que era o lado mais difícil de se acessar a cidade, e tomou, enfim, a cidade caiu sob o domínio de Ciro. Mais adiante, no ano 218 a.C., um outro comandante de Creta, cretense, Antíoco III, usou a mesma estratégia e pegou Sardes de surpresa, no descuido da sua vigilância, que entendia que aquele lado do penhasco que dava acesso à cidade era a entrada mais improvável, para não se dizer impossível, de modo que deixaram a entrada aberta e por ali Antíoco III invadiu a cidade. E no ano 17 depois de Cristo, um terremoto devastou Sardes, que veio a ser reconstruída nessa altura aqui do registro de Apocalipse. A cidade já tinha sido reconstruída pelos romanos, ou com a bênção e a graça dos romanos, do Império Romano, mas já tinha perdido há muito tempo o seu esplendor. E a carta, vocês vão ver, é colocada aqui em termos muito duros. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Uma referência claríssima à plenitude do Espírito Santo. Zacarias se refere ao Espírito Santo como sendo 7 Espíritos, 7 olhos que perpassam toda a terra, que enchem toda a terra, de quem não escapa nada, absolutamente nada, que conhece todas as coisas. E as 7 estrelas, referência, como vimos em Apocalipse capítulo 1, aos anjos das igrejas, possivelmente aos pastores,
a liderança das igrejas. Essa seria uma interpretação. Conheço as tuas obras, diz Jesus daquela igreja. Eu conheço que tens nome de que vives. Tu és uma igreja muito renomada, mas estás morto. Sê vigilante, acorda, desperta e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E certamente aqui há um paralelo a essa história de invasões de uma fortaleza, de uma cidade considerada inexpugnável, tomada de assalto no tempo da sua letargia, da sua falta de vigilância. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Amém. Um amém forte que signifique no seu coração a disposição de ouvir a palavra do Senhor e a sua voz. Irmãos, nessa noite eu queria aqui, como preparação para esse momento da nossa ceia, citar desse texto 4 sinais de uma igreja fake. Você tem ouvido muito falar de fake news. Fake news significa um termo em inglês que significa notícia falsa. Todo mundo já ouviu falar de fake news aí? Todo mundo? Quem é que já ouviu falar? Muitos têm falado de fake news para tudo quanto é lado. Desculpa aqui a falta de um espírito mais brasileiro para me apropriar desse termo em inglês que tem sido intensa e extensamente usado nesses últimos dias. Por que me veio ao coração falar para vocês aqui nesse texto de uma igreja fake? Porque o grande e grave problema denunciado aqui por Jesus dessa igreja é que esta era uma igreja que vivia do seu nome, que vivia da aparência, que vivia da sua história, que tinha certamente projetos muito grandes. O texto diz: você tem nome de que vives, mas estás morto. E a carta é duríssima, implacável, indicando que não havia correspondência entre o nome daquela igreja e a realidade da sua história e da sua experiência. Era uma igreja só de fachada, de aparência. Isso vale também para a minha experiência pessoal, para a nossa experiência pessoal. O diagnóstico implacável de Cristo, por seu Espírito Santo, por meio desse texto, se aplica a um indivíduo, a alguém, a um crente em Jesus, a uma crente no Senhor, a um frequentador de igreja, como todos nós aqui nessa noite, mas também a uma comunidade como a Igreja Presbiteriana Betânia. Tratava-se de uma farsa, de um embuste, de uma enganação no final das contas. E eu queria ver desse texto aqui com vocês nessa noite, que sinais são esses que denunciam, segundo esse texto, uma igreja falsa, no sentido da falta de conteúdo na sua experiência espiritual e religiosa. Uma igreja fake, uma fé fake, tal como muitas notícias fake têm andado por aí nesses tempos pré-eleições. Quanta notícia louca circula de um lado para outro, tudo falso, que você precisa testar e conferir. Como é que você pode testar a sua própria vida pessoal? E a vida da nossa igreja, enfim, é isso que nos interessa, no sentido de avaliarmos pela Escritura Sagrada, pelo Espírito de Deus, se existe autenticidade, ou se não somos uma experiência fake, falsa, um embuste, uma igreja e uma vida de fachada.
esse texto sugere 4 ideias, entre outras que você poderia descobrir. Em primeiro lugar, me assusta pensar que, invariavelmente, nas igrejas e na nossa comunidade não seria diferente. Torno a dizer, invariavelmente, 3 tipos de pessoas, 3 tipos de experiências, 3 classes de frequentadores de igrejas. O texto diz que nessa igreja havia muitos, segundo Cristo, denunciados como sendo mortos. Essa é uma possibilidade de gente que viva a experiência coreográfica pentecostal no sentido da dramatização de uma possível experiência de avivamento, mas casca pura. E a denúncia do Senhor aqui, de Cristo, é um grupo de mortos. Você tem fama de que vives, mas estão mortos. O segundo grupo, o texto diz um pouco adiante, consolida o resto que estava para morrer. Entre nós, certamente, alguns moribundos, do ponto de vista da sua experiência espiritual, frágeis, fracos, à beira da morte, para morrer, morrendo. Finalmente, é de se esperar que entre nós haja, e pela misericórdia do Senhor peço que seja assim, uma grande maioria de gente viva, não no caso dessa igreja. Segundo Cristo, em Sardes havia uns poucos que não tinham se contaminado. Verso 4, as suas vestes eram brancas, alvejadas no sangue de Jesus. Eram uns poucos. A pergunta, antes de identificar esses 4 sinais que eu quero elencar aqui para vocês nessa noite, denunciadores de uma igreja fake ou de uma experiência fake, é saber em que categoria de crente, de frequentador de igreja eu me encontro. Morto, tendo nome, tendo vai e vem, tendo a movimentação característica, o jeitão, o trejeito de crente, de cristão, mas segundo Cristo e os 7 Espíritos de Deus, ou o Espírito do Senhor, que enxerga tudo. Conteúdo morto. Ou me incluo no grupo dos que estão moribundos, à morte, frágeis, um fiozinho de vida. Ou pela misericórdia do Senhor, você e eu nos incluímos no grupo dos que estão vivos e que não contaminaram as suas vestiduras, aqueles que haverão de andar naquele cortejo triunfal nos céus, no final de todos os tempos. O primeiro sinal indicativo de uma igreja fake, ou de uma experiência falsa de vida com Deus, tem a ver com o seguinte: quando o nome da igreja se torna mais importante do que o nome do Senhor da igreja. O que Jesus diz nesse texto, logo no verso 1, tu tens nome de que vives. Uma igreja certamente notável, à vista dos circunstantes, quem sabe não só em Sardes, que era um centro comercial importante, mas de outras cidades vizinhas, de outras regiões. Você tem um nome. O seu nome tem relevo. Denúncia de uma igreja fake, de uma experiência falsa, é essa inversão de importância. Quando o que se vive com Deus, vive-se para o engrandecimento do seu próprio nome. E sem querer insinuar absolutamente nada, acho que é um risco enorme. Igrejas adotarem para si o nome dos seus líderes. Melhor que não façam assim. Sempre que uma igreja, ou que alguém vivendo supostamente para Deus, tem o seu próprio nome, seja o nome da comunidade, o seu próprio, acima do nome do Senhor da igreja, ou aquele que deveria ser o meu Senhor e o seu Senhor,
Aí está um sinal que pode denunciar uma igreja que vive do nome, mas é morta. João capítulo 3, versículo 30, você se lembra? João dizendo, mas importa que ele, referência a Jesus, cresça e eu diminua. Na história dos reis de Israel, há exemplos, como Absalão, de homens, Saul fez da mesma forma, que lá pelas tantas, para marcarem a sua presença e a sua importância no reino, para eles não era o suficiente o fato de terem sido, no caso particular de Saul, indicados para o reinado e ungidos pelo próprio Deus, mas erigiram colunas para si, o seu próprio nome. Isaías capítulo 42, versículo 8, o profeta declara pelo Espírito Santo, próprio Deus dizendo, mas a minha glória não darei a outrem. Deus não haverá de nos usar para que a glória fique e resida na minha vida, no meu nome e no seu nome. Vai ser assim. Quem deseja uma experiência profunda, intensa, não fake, não de fachada, não de aparência com Deus, precisa compreender desde os primeiros tempos da sua caminhada com Jesus, que Ele tem que aparecer, que você tem que refletir a glória dEle, a sua glória, o nome a aparecer nos outdoors da sua própria vida, da vida da nossa igreja, tem que ser o santo, bendito nome de Jesus, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, e o nome dEle tem que estar acima dos nossos nomes. Esse é o renome que desejamos ganhar. Ali segue alguém, uma mulher, um homem, um jovem, uma jovem, que se identifica com Jesus, que se parece com Jesus, que reflete marcas próprias e típicas de Cristo, do seu jeito, da sua forma, conforme a sua personalidade, nome de Jesus. Mas há um segundo sinal aqui, nesse texto, super interessante ler essa carta e perceber que, diferentemente de quase todas as demais, das 7, não há nenhuma menção a pressões de fora. Aparentemente, essa era uma igreja, a igreja em Sardes, que vivia no conforto da ausência de perseguição. O texto não menciona absolutamente nada disso. Também não menciona a pressão interna que outras igrejas sofriam, de nicolaítas, de alguns que falavam da doutrina de Balaão, de judaizantes, aqueles grupos complicados que se inseriam na igreja e que tumultuavam profundamente a vida daquela igreja. Tudo indica que essa igreja vivia calma e serenamente, segundo o espírito de Sardes, que era conhecida como uma cidade tranquila, luxuosa e altamente licenciosa. Segundo sinal que a história dessa igreja sugere para o nosso coração, é que eu preciso desconfiar de experiências de vida com Deus, sem que isso seja traço masoquista da minha parte. Mas é a palavra do Senhor que indica que é assim. Sempre que houver uma ausência muito prolongada e duradoura de pressões contrárias, sempre que houver na sua vida, na minha, na nossa como comunidade, excesso de facilidades, desconfie, porque o caminho de Jesus não foi um caminho simples, fácil, de opulência. Foi um caminho estreito, de muitas dificuldades, reino sendo construído com lágrimas, com dor. Salmo 126 declara de um que semeia em lágrimas e que haverá de recolher feixes com júbilo. Então, sempre que você perceber uma comunidade, a sua própria vida, muito folgada, muito sem pressão, torno a dizer,
não é mau agouro, mau presságio, nem masoquismo ou sadismo da minha parte desejar que a pressão venha contra a nossa vida. Mas é óbvio que baixo nível de pressão contrária, mais dia, menos dia, especialmente quando isso se torna uma coisa muito prolongada, muito duradoura na nossa experiência pessoal e como comunidade, pode ser indicativo de que estamos incomodando muito pouco o inferno. É porque a pressão da igreja contra as portas do inferno baixou demais, de modo que já não há mais muita preocupação das trevas contra você, contra a minha vida, que não incomoda. Era o caso dessa igreja. Você sabe que, e alguns aqui eu sei que conhecem esse assunto, como eu conheci na minha vida profissional, empresas e países, como foi o caso dos Estados Unidos, que sofrem um acidente sério e grave. No caso dos Estados Unidos, aquele ataque terrorista às Torres Gêmeas, no 11 de setembro, os tempos que se seguem a uma pressão daquela natureza, daquela magnitude, tal como que acontece numa empresa que passa por um acidente grave e sério, e a empresa em que eu trabalhei passou por alguns, os tempos que se seguem são os mais seguros, tendem a ser os tempos melhores, porque diante do choque, do trauma, da pressão contrária, são tomadas ações de vigilância. E há estudos científicos muito sérios, de engenharia, por exemplo, que indicam que à medida que o tempo passa, tempo decorrido entre um tempo de muita pressão, como o ataque às Torres Gêmeas, e os dias mais atuais, à medida que o tempo passa, a tendência é haver um relaxamento do povo, das autoridades constituídas, das populações, e a chance, a probabilidade de um acidente grave, de um outro ataque, vai crescendo. Então, o segundo sinal, para você avaliar seu próprio coração, sua vida diante de Jesus, baixo nível de pressão pode ser indicativo de que facilidades demais estão encontrando uma vida frouxa demais ao lado do Senhor, fake demais, precisando de uma revisão séria e grave. Claro que oramos para que Deus abra as janelas dos céus, e a gente tem pedido isso assim intensamente, porque o nosso Deus é Deus de prodígios, de operações maravilhosas, de grandes coisas, e é isso que a gente deseja, nada menos ou menor do que tudo quanto Ele prometeu para nós. Mas não é de se estranhar que haja pressão, que haja intensidade de combate, que haja guerra, luta séria e grave na vida de quem deseja viver autenticamente ao lado do Senhor. Terceiro sinal que essa carta nos apresenta. O que mais nos chama a atenção nesse texto? Primeiro lhes disse, sempre que o nome do crente ou da igreja se torna mais importante do que o nome do Senhor da igreja ou do crente, isso pode ser uma indicação de uma igreja fake, de uma experiência fake. Segunda coisa que lhes disse, a ausência muito prolongada de pressão contrária, excesso de facilidades, cuidado. Terceira indicação desse texto, quando as obras das nossas vidas não são íntegras, e aqui a gente precisa parar um minutinho para compreender o que o texto diz. Verso 2, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Muitos dos comentaristas aqui, falando da história de Sardes, dizem que em Sardes, eu vi algumas fotos, havia um templo majestoso, a Ártemis, a deusa Diana,
lá dos Efésios. Paulo teve um problema enorme lá com essa deusa, mas era a mesma deusa, Ártemis. E havia em Sardes um templo construído a essa deusa, majestoso, gigantesco, mas inacabado. E muitos dos melhores comentários indicam que aqui Cristo fez referência a esse templo inadequado e inacabado. Significando dizer, para me facilitar o entendimento, que obras não íntegras seriam essas? Em dois aspectos. A ausência de obras em si, a ausência de frutos em si, das nossas vidas. Você quer uma medida muito objetiva de sua experiência, se ela é autêntica, se ela tem conteúdo ou se ela é casca, se você tem nome, mas está morto ou está morrendo, ou vive efetivamente. Jesus mesmo disse, pelos frutos os conhecereis. As obras. O que são as nossas obras? 3 tipos. Não é porque eu sou presbiteriano que eu vou falar de 3, é porque a Bíblia fala de 3 aqui com muita clareza. Obras, frutos, saem da minha vida e dos crentes e tem que sair na forma da pregação evangelística. Você conduzindo outros a Cristo. E a gente tem que parar de enrolar. Eu estou falando para mim mesmo. Quantos têm sido conduzidos a Cristo por minha influência, pela minha vida, pelo meu testemunho? Será que a sua vida, a minha, a nossa, tem pavimentado pontes, construído pontes, estradas de acesso a Jesus? Eu fui chamado para isso. Vimos aqui na nossa conferência que essa chamada missionária é completa, é integral, nos envolve a todos. Falta de integridade das obras significa, em primeiro lugar, a ausência pura e simples destas mesmas obras. E um elemento essencial das minhas obras como crente em Jesus, para que minha experiência não seja uma casca, uma fachada, um embuste, uma falsidade, uma enganação cristã, tem a ver com os que eu conduzo ou deixo de conduzir a Jesus. Título do livro do pastor John Stott, Nosso Silêncio Culpado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, texto clássico, para dizer que o meu papel em Jesus é falar das suas maravilhas, do seu jeito, do seu modo, de modo implícito, de modo explícito. Mas existe um segundo tipo de fruto, que tem a ver com o trabalho do Espírito Santo no seu coração, no seu íntimo. Frutos do Espírito, Gálatas, capítulo 5, em contraposição às chamadas obras da carne. Existe fruto, existem obras operadas no seu íntimo, de modo que você a cada dia é uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus, fraco, pecador, mas melhorando a cada dia. Me lembro de um corinho que a gente cantava aqui, eu cantava, né, na minha infância, na escola dominical, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você vive com Jesus e vai sempre piorando, é de se perguntar que experiência é essa. Mais mal-humorado, mais casca-grossa, mais bruto, mais intolerante, mais impaciente, mais irritadiço, mais infeliz. Obras da carne em contraposição ao fruto do Espírito. Existe um terceiro tipo de obra, aquelas às quais Jesus se referiu no começo do Sermão do Monte. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Obras, o que você faz com as suas mãos, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua capacidade profissional, com a sua inteligência, com os recursos da sua vida. O que você faz remete a Jesus ou não?
Então, a palavra evangelística, quantos eu conduzo a Jesus? Quantos eu tenho conduzido a Jesus? Que histórico é esse? Passa em branco o meu caráter, o que o Senhor faz na sua vida, tem feito você a cada dia mais parecido, mais semelhante a Jesus? As obras da vida, o emprego dos seus recursos, o seu trabalho, que tipo de trabalho é esse? Eu me refiro ao trabalho profissional, qual é a qualidade dele? Remete a Cristo ou não remete? Mas existe um outro aspecto, que aquele templo inadequado, a deusa errada, ou a divindade errada, equivocada, Ártemis, ou Diana dos Efésios, sugere. É possível você ser um tremendo evangelista, fazer com excelência o seu trabalho, partindo de motivações absolutamente espúrias e incorretas. Era aquele templo, além de inacabado, consagrando-se a uma divindade errada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, você conhece o texto. Você pode dar a sua vida pelos pobres, fazer tudo por todo mundo, falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, se o impulso essencial não for o amor de Deus, colocado no seu coração pelo Espírito Santo, nada disso nos aproveitará. Motivos e intenções. Quarto sinal, que pode evidenciar o estado de falta de autenticidade numa experiência cristã, uma igreja fake, uma vida fake. É esse óbvio, mas frequentemente difícil de perceber, descolamento entre o que é aparente, o que é público e o que é privado, privativo. Esse era o caso. Os pecados dessa igreja não eram escancarados, não eram escandalosos, como descritos aqui no caso de algumas outras igrejas. Tudo parecia certo, correto, de público, tudo muito bom. Mas havia um fosso abissal, separando o que era a aparência, o público, do privativo, do real, daquela experiência do íntimo, que só Deus poderia perceber, ou só você pode perceber na sua alma e no seu coração. Eventualmente, coisas que não aparecem em público, daí o nome bom, mas talvez seu cônjuge consiga ver, seus filhos, mas nem sempre. Quando existe esse descolamento entre o que é público, do que é privativo, aí o sinal, o veneno da hipocrisia, do teatro espiritual entrou, e a experiência se tornou absolutamente reprovável e fake. Você sabe, eu falei aqui, já tenho falado várias vezes no termo, fake news são notícias falsas. Nessa história de internet, de redes sociais, é uma loucura total. Eu sou pouco versado nesse campo, mas um pouco que a gente lê, gente, que loucura. Cirurgião plástico que apresenta a cara operada de uma paciente, mas bota um jeitinho diferente, dá um traço diferente com Photoshop. Então, para você saber o que é fake do que não é, do que é verdadeiro, as notícias. Me chocou, talvez tenha chocado a você, nem sugiro que você veja se você não viu. Faz mal, mas mal demais. A tragédia do que muito provavelmente foi um homicídio de uma mulher casada com um homem forte, lá em Guarapuava, no sul do nosso país. Que imagens fortes, é impressionante. O marido sai batendo na mulher de uma maneira absurda, covarde, mas o que
não sei o que choca mais, mas é impressionante você as imagens do casal no Facebook. Os dois bonitos. Aparência super jovial. Espírito Santo precisa ajudar a mim e a você, a nós, a nossa igreja, nessa identificação, para que o que aconteça no ambiente mais recluso, privativo, íntimo das nossas vidas não guarde qualquer tipo de contraste e distância do que se passa no ambiente mais público. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras. E o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. O Espírito Santo me conhece. E o meu coração é tão enganoso, Jeremias declara que há coisas que nem eu mesmo consigo descobrir. Dos meus exercícios de auto-engano, tentando parecer o que de fato eu não sou. Por isso eu preciso me expor, e é o que nós vamos fazer aqui outra vez, nesse momento de ceia, a esse exame profundo do Espírito de Jesus. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. O texto fala, no verso 4, algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Mas como já lhes falei, essa não era uma igreja de pecados escancarados, escandalosos, explícitos. Sabe o que me fez lembrar aqui? Você que gosta de filme policial, não sei se você já viu, ou você que conhece alguma coisa de polícia técnica, científica, aquelas cenas de crime em que o criminoso limpa chão e tecido e roupa de sangue, e a polícia técnica coloca um produto químico, que eu acho que chama luminol, bota uma luz em cima, e aquilo que parecia alvejado, limpo, aparece manchado. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Há coisas que são escancaradas, que aparecem na sua mente, nas suas vestes, no seu jeito, no público da sua vida, das nossas. Mas há outras coisas que foram limpas grosseiramente pelo diabo ou pelo pecado que jaz no nosso coração, na nossa vida. E o Espírito Santo precisa botar esse santo luminol com a luz ultravioleta para que nós enxerguemos. E aqui nós vamos celebrar o poder do sangue de Jesus, que lava completamente as nossas vestes e nos coloca a bendita vestimenta da justiça imputada. É Cristo o justo nos transferindo a sua perfeição e a sua absoluta santidade. Mas para isso eu preciso me arrepender e me colocar diante do seu altar, como o publicano fez, diferentemente do fariseu. O publicano, orando, dizia de si para si, batia nos peitos, diz o texto, e não tinha coragem de erguer a sua cabeça, mas batia nos peitos dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. Por favor, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e reflita um pouco mais sobre esse texto. O nome que tem que aparecer é o nome de Jesus, na igreja e na nossa vida. Quando isso não acontece, é preciso cuidar. Eu preciso desconfiar de temporadas duradouras, de muita facilidade e folga. Elas podem ser indicativas de que a ausência da pressão externa e infernal é a ausência de pressão da sua vida contra o inferno. Você não incomoda, a igreja não incomoda as trevas. Terceiro sinal que esse texto apresenta, diz Jesus, eu não tenho achado íntegras as tuas obras. Falta de integridade pela pura e simples ausência de obras. Não se evangeliza, não se fala de Jesus, não se ganha ninguém para Cristo, faltam obras, faltam frutos. As características
íntimas do coração, que derivam todas do amor de Deus implantado em nós, não florescem na vida. Isso pode ser denúncia de uma vida fake. Os nossos irmãos presbíteros, venham até aqui, por favor, para nós orarmos e abençoarmos esses elementos. Vamos pedir que o Espírito do Senhor nos ajude, de modo que o que apareça no nome e no público seja o mesmo que se viva no privativo da intimidade da nossa vida, que só eu conheço, que só Deus conhece, que só os meus íntimos conhecem e testemunham.